Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Bem-vindo a mais um episódio desse podcast, o episódio que é de título Externalidades Positivas e Negativas no Desenvolvimento Territorial. Se você ainda não nos ouviu, baixe ou busque esse podcast no Spotify e YouTube. Esse podcast a gente está hoje com o Arilson Favaretto, da UFABC, do SEBRAP. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, é sempre um desafio contar, né, essa bio, esses anos acumulados, mas vamos aqui, eu vou fazer esse esforço. Ele é sociólogo, doutor em ciências ambiental, professor da Federal do UFABC, né, que a gente fala Federal do ABC, e pesquisador do SEBRAP. E hoje em dia ele está no núcleo de pesquisa do SEBRAP sobre sustentabilidade. Acho que a gente podia continuar falando bastante dele, mas eu acho que vale a pena mencionar especialmente alguns livros que ele escreveu, foram vários, né? Vários filhos, e muitos capítulos também, né? E eu acho que entre eles vale mencionar a transição para a sustentabilidade no Brasil e o desenvolvimento territorial nos marcos da Agenda 2030 e dos ODS, e a situação dos ODS no Brasil rural e interiorano, e alguns caminhos para a nova geração de políticas públicas. Eu acho muito interessante, porque você traz, né, perspectivas de agenda locais e agendas globais. Então, eu acho que a gente vai ter muito para explorar aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Carolina. É um prazer enorme estar conversando com você e estar dialogando com as pessoas que estão nos ouvindo. Ai, ótimo saber. Muito obrigada, de verdade. Então, eu queria começar por um conceito. Como que você define desenvolvimento territorial, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento em um território, ele não é sempre territorial. É redundante falar desenvolvimento territorial se ele é num território, ou é algo meio sutil? Queria te ouvir sobre isso. Olha, tentando responder de maneira resumida a sua pergunta, eu diria o seguinte: a ideia de desenvolvimento ela é muito mais antiga do que a ideia de desenvolvimento territorial, né? É, e a ideia de desenvolvimento ela teve diferentes etapas. Houve uma época em que se tratava como sinônimo desenvolvimento e crescimento econômico. Se imaginava que onde houvesse crescimento iria haver desenvolvimento. O tempo foi passando e foi ficando claro que não, que pode haver crescimento econômico sem que isso resulte em desenvolvimento, né? A definição mais bonita de desenvolvimento, a que eu gosto mais, é de um economista indiano chamado Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia nos anos 90, no fim dos anos 90, e ele diz que a gente só deveria falar de desenvolvimento, que só há desenvolvimento quando há, essa é a definição dele, uma expansão das liberdades das pessoas em poderem fazer aquilo que elas entendem ser o melhor para si. Para quem está ouvindo a gente, pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas não é, né? Porque por trás dessa definição do Amartya Sen, ele simplesmente rompe com toda a tradição anterior. Porque ele está dizendo, tem pessoas para as quais o crescimento econômico é importante, tem outras para as quais isso não é o mais importante. Ter uma vida saudável é mais importante do que ter mais dinheiro no bolso, e assim sucessivamente. Então, o Amartya Sen reconhece que existe uma diversidade de seres humanos, que nessa diversidade cada um tem razões para preferir certas coisas e não outras, e que o mais importante é que cada um tenha a liberdade e os meios para fazer aquilo que ele considera o melhor para si. Ou seja, ele coloca a ideia de diversidade de escolhas, de preferências, e a ideia de liberdade para poder escolher, para poder fazer aquilo que se escolhe, no centro da definição de desenvolvimento. Portanto, é uma definição nada economicista. Eu trabalho com essa perspectiva, né? A ideia de desenvolvimento territorial ela é mais recente, né? Então, ela surge por quê? Porque, num determinado momento, nos fins do século passado, é, começa a haver uma certa crise no capitalismo mundial. Começa a ter um desemprego estrutural, começa a haver dificuldade para o crescimento econômico, uma série de problemas.
E um economista italiano chamado Arnaldo Bagnasco, num determinado momento, ele se pergunta: nesse momento de crise, será que existe algum lugar onde as pessoas estão conseguindo, né, ter emprego, ter crescimento econômico, melhorar de vida e etc. E ele faz uma pesquisa na Itália e ele chega à conclusão de que sim, embora naquele momento boa parte da Itália os indicadores estavam indo numa direção ruim, tinha uma parte da Itália em que as coisas iam melhor. E aí ele começa a se perguntar por quê. Quando tudo vai indo mal, tem uma determinada parte do país em que os indicadores melhoram. E a resposta dele é que isso se explicava por fatores locais e não por fatores nacionais ou globais, como o comércio internacional, o investimento do governo nacional e etc. É daí que vem o adjetivo territorial. É para chamar a atenção para o fato de que as características da organização local de uma sociedade e das formas de relação entre essa sociedade e a natureza, elas podem significar muito para o tipo de desenvolvimento que você tem ali e, portanto, para o grau de liberdade de escolhas que as pessoas podem ter. E você acha que hoje esse conceito é bem difundido e depois ele conseguiu influenciar bastantes correntes de desenvolvimentistas ou de desenvolvimento? Mais ou menos. Eu acho que nós estamos com uma parte cheia e uma parte vazia do copo. E eu diria que a parte vazia do copo é maior. Então, primeiro vamos falar da parte cheia do copo, né? Então, esse debate ele surge na Europa, no final dos anos 70, mas principalmente a partir dos anos 90, quando as políticas públicas na Europa começam a falar precisamos promover o desenvolvimento territorial, se começa a ter programas de desenvolvimento territorial, então aí isso se amplia na Europa. Essa ideia, esse conceito viaja para a América Latina na virada dos anos 90 para os anos 2000, e a partir daí nós vamos ter toda uma geração primeiro de políticas públicas, né? No caso do Brasil, o Programa Territórios de Identidade, depois o Programa Territórios da Cidadania. Quem tem mais de 30 anos vai se lembrar, os mais novos, né, eram muito pequenininhos ainda nesse momento. O mesmo aconteceu em outros países da América Latina, vários países, como a Colômbia, como o México, experimentaram políticas de desenvolvimento territorial. E essa retórica territorial, ela chegou também no mundo da filantropia, no mundo das organizações não governamentais. Então houve uma certa disseminação da ideia. Por que isso é metade cheia do copo? Porque as pessoas passaram a olhar mais para os territórios, passaram a valorizar essa ideia de olhar para os atributos dos territórios. Qual que é a metade vazia do copo? A metade vazia do copo é que entre aquela ideia original, muito inspirada lá por aquele sociólogo italiano, Arnaldo Bagnasco, e vários outros que vieram depois dele. E esses usos aplicados da ideia de desenvolvimento territorial, algo se perdeu. Então, muita gente hoje fala de desenvolvimento territorial como sinônimo de desenvolvimento local, como sinônimo de desenvolvimento comunitário. E não é exatamente a mesma coisa. Onde Tem um estão ditado essas popular que diferenças? diz. Oi? Desculpa. Onde que estão essas diferenças? Então, tem um ditado, né, popular que diz que existindo o nome, existe o bicho. Uhum. Então, se existe, né, um bicho chamado desenvolvimento territorial, alguma razão existe para a gente não seguir usando simplesmente desenvolvimento local ou desenvolvimento comunitário. Para responder a tua pergunta, qual que é a diferença, aí eu tenho que voltar lá no Arnaldo Banhasco, né? Eu disse que ele encontrou algumas regiões que, quando todas as outras estavam em crise, aquelas estavam indo bem. O que tinha naquelas regiões? Essa é a essência da ideia de desenvolvimento territorial. Tem duas palavras-chave. Uma delas é diversificação. Então, o que o Arnaldo Banhasco encontrou naquelas regiões era o seguinte: aquelas que tinham um tecido econômico, as atividades produtivas, o que se produz, etc., tal, mais diversificada, elas eram mais resilientes a crises. Os economistas dizem que a gente não deve muito fazer o paralelo entre economia e a economia doméstica, mas eu vou desconsiderar a recomendação e vou fazer um paralelo aqui. É como se você, na sua casa, se tivesse só uma pessoa que tem um emprego, ou se todas as pessoas na sua casa tivessem um emprego no mesmo tipo de atividade. Quando acontece uma crise naquela atividade, a economia da casa inteira vai para o beleléu, certo?
Se cada pessoa está empregada numa atividade diferente, e você tem uma crise, sei lá, na indústria automobilística, mas você tem outro que está empregado na agricultura, outro no comércio, né? Se absorve a crise, certo? Então, o Arnaldo Bagnasco viu isso. Enquanto o norte da Itália era especializado na indústria, o sul da Itália na agricultura, aquela região central, que foi a mais virtuosa, ele dizia: aqui você tem uma economia diversificada. Então, quando você tem uma crise num setor, o outro compensa. Ou então, como você tem vários setores, um tem encadeamentos com o outro, um fornece para o outro. E assim, o valor vai circulando dentro do próprio território. Eu não preciso comprar matéria-prima de fora e assim eu estou exportando dinheiro e etc, etc. A segunda palavra-chave é desconcentração. Então, em todo o território em que você tem uma concentração da propriedade, da riqueza, das oportunidades, do poder, tudo isso significa, onde há concentração, há desigualdade. Poucos têm muito, muitos têm pouco. Se muitos têm pouco, eles vão ter menos oportunidades de poder participar da vida econômica, da vida social, das escolhas dessa sociedade. Então, o bom desenvolvimento territorial, o desenvolvimento territorial virtuoso, o desenvolvimento territorial que amplia as liberdades das pessoas, ele se baseia numa crescente, numa progressiva, numa significativa diversificação e desconcentração das atividades econômicas e das formas de relação entre economia, sociedade e natureza. Então, não é qualquer desenvolvimento local, não é qualquer desenvolvimento comunitário. É um estilo de organização da economia local muito fortemente assentado nessas ideias de diversificação e de desconcentração da atividade econômica. Essa vinculação a gente ainda poderia ir mais longe, tanto nas políticas públicas, como nas várias experiências que são implementadas e que carregam esse título de desenvolvimento territorial. Não, perfeito. E acho que você chegou num ponto super importante, porque a gente vem, né, trabalhando esses diferentes conteúdos nesse podcast com diferentes especialistas, especialmente fazendo esse paralelo de territórios, né, e territórios resilientes. E aí, quando você fala da diversificação, acho que é super interessante, e a minha próxima pergunta vai um pouco nesse sentido, que é quando a gente fala de municípios que têm uma renda muito concentrada em algum setor. Então, no setor, por exemplo, extrativista, aí seja ele de diversas frentes, ou então essa nova, né, frente da transição climática. E aí eu acho que um desafio, que eu acho que, né, trazendo aqui o setor privado, é um pouco ele trazer assim, estou buscando fortalecer um desenvolvimento territorial. E aí a gente começa a ver que é muito complexo essa dinâmica territorial, porque a diversificação, ela não existe muito. Ou então você tem que pensar muito além do seu escopo ou da sua base, no sentido de pensar tanto no futuro, no presente como no futuro, porque se você sair, você também precisa deixar um legado ali. E aí eu acho Uhum. que o desafio é dessas empresas, né, de diferentes maneiras, elas poderem entender como realmente a cadeia produtiva dela consegue fazer essa máquina girar, considerando que os salários, né, muitas vezes são mais altos na indústria que chega. Então, eu queria entender um pouquinho como que você faz com que esse desenvolvimento territorial tenha, né, um benefício para todos, considerando um pouco esse cenário, e qual que é o mínimo e máximo que se pode esperar dessa indústria extrativista, considerando esse desenvolvimento territorial? Perguntas muito fáceis, né? Pois é, veja, vamos começar pelo final, né? O que é o mínimo e o máximo? Eu acho que o mínimo é essas empresas terem uma política muito consistente de responsabilidade social e ambiental. Então, toda atividade econômica, ela gera, bom, toda não, mas em geral o que se procura com atividade econômica é gerar riqueza, né? Agora, não existe uma ideia muito propalada, às vezes, por lideranças empresariais ou por
uma certa classe de economistas de que, havendo a geração de riquezas, automaticamente o conjunto da sociedade se beneficia disso. Acreditar nisso na virada do século XIX para o século XX era totalmente compreensível. Hoje em dia, todas as evidências de décadas e décadas e décadas nos mostram que não é necessariamente assim, certo? Então, você precisa, como não há automatismo nisso, né, entre o ganho privado e o ganho social, as empresas precisam pensar e deliberadamente adotar algumas medidas que favoreçam com que a sociedade, em geral, e local, no local onde elas estão realizando essas atividades, possam ter acesso a pelo menos uma parte dessa riqueza que é produzida. Não basta dizer, mas nós geramos empregos. Não é só isso que se exige do mundo empresarial no século XXI. Até porque hoje se produz cada vez mais com cada vez menos gente. Né? Você tem um progresso tecnológico fantástico. Então, quando se fala de responsabilidade social, o mínimo que é necessário é você deliberadamente definir quanto dessa riqueza gerada vai ser dirigida para essas populações, para as populações locais. Uma parte dos recursos que são usados, né, são recursos que as empresas usam e não pagam por eles, né? Muitas vezes você usa recursos hídricos, muitas vezes você usa, enfim, uma série de recursos que são bens públicos, sem pagar necessariamente por isso, então é preciso devolver uma parte disso para essa sociedade local. E a mesma coisa vale para a dimensão ambiental, certo? Toda atividade econômica, agora toda indistintamente, nós estamos tendo essa conversa aqui, e isso tem um impacto ambiental. Nós estamos usando energia elétrica, enfim, toda atividade tem um impacto ambiental. E uma boa parte desses impactos ambientais são externalizados para o conjunto da sociedade. Né? Então é preciso que as empresas também tenham um compromisso em restituir para o conjunto da sociedade uma parte desses custos ambientais. Isso, para mim, é o mínimo. Né? Alguém vai dizer, não, o mínimo é cumprir a lei e gerar emprego. Eu acho que não. Hoje em dia isso é muito pouco, certo? É preciso exigir mais. E há espaço para mais, né? O máximo. Bom, o máximo não sei, não existe o máximo, certo? Agora, vamos dizer, então, que dá para ser bem mais ousado do que o mínimo. Né? Então, o que é ser bem mais ousado do que o mínimo? No caso da indústria extrativa, eu acho que uma parte da resposta já estava na sua pergunta, né? Você disse, olha, uma boa parte das atividades extrativas, elas têm um tempo, né, de vida. Né? Esgotou aquele recurso, ou quando aquele recurso entra num nível de que não é mais econômico explorá-lo, aquilo acaba, aquela atividade econômica acaba. Então você corre o risco de, quando há a retirada do empreendimento, esgotado um certo recurso, aquela economia colapsar, né? Simplesmente. E aí muitas vezes se atraiu para lá trabalhadores, você atraiu para lá, enfim, outros investimentos, e de repente se sai. Então é preciso preparar, né, o território para esse declínio, né, digamos assim. Agora, mais do que isso, eu acho que você pode pensar o seguinte, que a atividade de uma empresa em um território, ela pode se beneficiar, inclusive, daquilo que a gente chama de coesão territorial. É bom para as empresas que elas desenvolvam os negócios delas num território no qual a legitimidade delas não está sendo permanentemente contestada. É bom para as empresas que elas desenvolvam as atividades dela num território no qual as pessoas estão ampliando o seu bem-estar, no qual as pessoas estão melhorando as suas condições de vida, no qual as pessoas estão convivendo com um meio ambiente saudável. Então, se as empresas puderem desenvolver, apoiar um conjunto de projetos, né, que favoreçam isso, isso é bom para o território, isso é bom para as empresas. E por último, dependendo do setor, as empresas podem ter modelos de negócios, aí não é filantropia, não é dar um dinheiro para que uma comunidade desenvolva tal atividade, etc. Mas no próprio modelo de negócios, as empresas podem ser mais inclusivas e ter práticas mais sustentáveis.
Então, tem algumas empresas que vão fazer um raciocínio mais ou menos assim: bom, eu poluo, eu concentro renda e eu vou compensar isso, né, com alguns projetos. Então, são projetos para compensar. E tem empresas que, claro, vão fazer isso também, mas elas também vão tentar, no seu próprio modelo de negócios, tentar ser mais inclusivas e sustentáveis. Então, elas vão ter uma política de contratação de pessoas com políticas afirmativas, elas vão ter uma política de remuneração que distribui uma parte dos lucros da empresa, elas podem ter políticas de contratação de serviços, de fornecedores que priorize pequenos produtores, produtores locais e etc, etc. Então, eu diria, há muito o que se pode fazer para ter uma relação mais profícua entre empresas, incluindo as empresas chamadas indústria extrativa, e o tecido social dos territórios nos quais elas estão incluídas. Falando um pouquinho sobre políticas públicas, porque nos seus livros você traz muito um retrato da situação atual, mas também como futuros caminhos, como que a gente pode abordar futuros caminhos para uma nova geração de políticas públicas. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, especialmente conectando com esse desenvolvimento territorial, o que que nos falta para que essas políticas públicas possam nos ajudar nesse caminho, né? A gente falou um pouquinho do setor privado, como o setor privado pode muitas vezes ir além. E aí, o que está faltando dessas políticas públicas nesse Brasil universal, né? Que é um país gigante, com mais de 5 mil municípios. Olha, eu acho que falta duas coisas. A primeira delas é algo que falta em relação àquilo que, às vezes, em alguns textos eu chamo de políticas explicitamente territoriais. Então, eu estou me referindo aí a políticas públicas que carregam o nome territorial nelas, né? Então, eu mencionei no começo da nossa conversa o programa Territórios da Cidadania, é, que não existe mais desde 2014, 2015, por aí. E agora, recentemente, o governo federal tem cogitado retomar um programa territorial. Nesse caso, das políticas explicitamente territoriais, eu diria que o que falta para a gente ir mais longe, a essa altura, é desapego. Desapego no seguinte sentido: aquilo que se experimentou 15, 20 anos atrás foi muito importante. Foi uma primeira tentativa, foi uma primeira geração de políticas. Elas geraram alguns resultados e ficaram devendo um montão. Uhum. Se a gente só repete agora aquilo que a gente fez 20 anos atrás, Não vai tem dar nenhuma razão para achar que vai ser diferente, certo? Você vai acertar um pouco e vai errar bastante. Se acertar um pouco e errar bastante no começo, é compreensível. Se acertar um pouco e errar bastante, depois que você já sabe onde é que se errou, aí não dá, certo? Então, fazer coisas novas não significa dizer que o que você fez no passado era ruim, certo? Significa dizer que agora é outro tempo, que agora a gente tem mais aprendizados e que você pode fazer diferente. Então, eu diria, nas políticas explicitamente territoriais, nós temos que ter uma segunda geração, né? E o que essa segunda geração tem que fazer? Ela tem que retomar aquelas ideias originais lá do desenvolvimento territorial. Diversificação, desconcentração, certo? Não é só apoiar os atores locais para que eles se reúnam e digam que tipo de política eles querem. Isso é o que a gente fez nos anos 2000. Isso é bom? É bom. Isso é o suficiente para gerar desenvolvimento territorial? Não. Porque as pessoas vêm para essas reuniões de espaços territoriais com uma lista de demandas, uma lista de desejos. Uma lista de desejos é muito legítima, é muito importante, mas ela não necessariamente, e eu diria ela raramente, significa uma estratégia de desenvolvimento territorial. Aí eu fico pensando na prática, como que isso acontece, considerando que a gente tem diversas secretarias com suas próprias políticas setoriais, e como que a gente Uhum. faz essa transversalidade, né? Eu acho que tem alguns instrumentos que tentam fazer isso via, né, seja via orçamento, via plano de metas, mas mesmo assim as audiências elas são setoriais, né? A gente tem orçamentos setoriais, a gente tem secretarias que tem mais orçamento que a outra. A gente tem essa disputa muito clara, né? Claro, também muitas vezes loteamento entre partidos. Então, acho que tem toda uma complexidade de como que a gente consegue pensar esse território de maneira holística, contemplando as políticas setoriais no, né, na prática, assim. Então, Uhum. queria te ouvir também.
Eu acho que o grande problema é o seguinte, é que durante muitos anos a gente acostumou a pensar desenvolvimento territorial como política pública, como programa, e não como visão. Se você pensa como programa, é isso, o pessoal das Minas de Energia vai continuar fazendo produção de energia e de minérios do jeito que sempre fez. O pessoal da agricultura vai continuar fazendo exploração agrícola como sempre fez. E aí você cria um programa territorial lá para o pessoal se reunir e você dizer, o que vocês querem aí no território de vocês, uma estrada, um não sei o que, etc e tal. Aí nós estamos longe, certo? Aí nós estamos perdidos, aí nós estamos jogando água para fora do barco que está afundando com uma canequinha, certo? Você está com a ilusão de que você está fazendo alguma coisa, mas o barco está enchendo de água e vai afundar, certo? Então, o que nós precisamos é fazer com que esses objetivos ético-normativos, que estão associados com a ideia de desenvolvimento territorial, eles orientem o conjunto da ação do Estado e, crescentemente, também do setor privado. Porque é isso que eu disse, não existe dicotomia ou tricotomia, não sei nem se a palavra tricotomia existe, eu acho que sim, mas não existe separação ou antagonismo entre duas ou três dessas dimensões. No século XXI, nós temos todas as condições tecnológicas, de riqueza acumulada, de conhecimento, para fazer com que essas coisas convirjam. Então, nós só vamos ter um desenvolvimento territorial sustentável quando o conjunto dos atores sociais, aqueles que estiverem metidos em políticas territoriais, mas também aqueles que estiverem metidos nas políticas setoriais, eles entenderem que esse tipo de convergência precisa ser buscada. Que não faz mais sentido você pensar em pleno século XXI numa expressão que a literatura usa, que eles vão chamar de territórios de sacrifício. Aqui eu vou destruir a floresta porque eu preciso aumentar o PIB, então eu vou trocar a floresta por pastagem. Não, certo? Você já tem um monte de áreas que já foram desmatadas e que você pode aumentar a produção pecuária, se a gente quiser ficar nesse exemplo, sem necessariamente desmatar mais. Mais ainda, você pode aumentar a produção pecuária regenerando áreas que já foram degradadas. Eu acho que a gente sempre acha que a gente é o país do futuro e as coisas acabam não acontecendo. Então, acho que tem uma frustração embutida, assim, mas concordo que a gente tem muito potencial. Algumas vezes acho que a gente se esquece disso e também algumas vezes ficar falando desse potencial, das nossas matrizes, isso também acaba não nos fazendo, né, ter esse pulo do gato aqui. Então, a minha pergunta para você é: quão longe estamos de alcançar essa agenda sustentável a nível tanto nacional como a nível global, essas grandes metas? Eu não tenho muita dúvida de que nesses próximos anos agora nós vamos fazer uma nova transição. Eu acho que isso é inevitável no Brasil e no mundo, certo? É, por uma questão muito simples. Quer dizer, o principal impulso dessas transformações agora são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas vieram para ficar. Então, as pessoas, as empresas e os países não têm outra alternativa senão buscar formas de adaptação. E as formas de adaptação têm que ir na direção de uma maior sustentabilidade. Só que qual é o problema? O problema é que sustentabilidade não é um lugar onde você chega, certo? Sustentabilidade é, como diz o meu ex-professor Zé da Veiga, é um valor, é um objetivo normativo. Então, você pode, como eu mencionei agora, vamos dar um exemplo aqui. Você pode melhorar a condição de um país, de uma empresa, de uma cidade, em termos de emissão de gases estufa, e, ao mesmo tempo, piorar a conservação da biodiversidade. Se você troca combustível fóssil por biocombustível, produzido de maneira convencional, pura e simplesmente, você está fazendo isso. Você está diminuindo a emissão de gases estufa, mas você está sacrificando biodiversidade. Porque você está produzindo biocombustíveis em monoculturas, e uma parte dessas monoculturas você está empurrando a fronteira agrícola na direção da floresta, que vai substituir florestas primeiro por pastagens, e depois as pastagens são substituídas por produção de grãos. Então, você pode ter, na minha opinião, nós já estamos caminhando para ter uma economia de baixo carbono, mas atenção,
Quando eu estou falando nós estamos caminhando para ter, não quer dizer que isso vai acontecer nos próximos 5, 10, nem 15, nem 20 anos. Vai demorar. Primeiro nós vamos emitir mais carbono, para depois começar a diminuir. Agora, todos os investimentos que estão sendo feitos em tecnologias e etc., etc., apontam essa direção. Mas eu quero deixar muito claro, para que ninguém diga, pô, mas esse sujeito é um ingênuo, né? As mudanças climáticas estão piorando, ele está dizendo que nós estamos indo na direção de uma economia de baixo carbono? Sim, estou dizendo que nós estamos indo nessa direção, só que eu estou dizendo que, isso vai demorar muito mais do que deveria, vai demorar muito mais do que as mudanças climáticas exigiriam de nós, né, que fosse a resposta mais rápida. E, segundo lugar, não necessariamente uma economia de baixo carbono é uma economia sustentável. Porque eu tenho, como dizem, né, os cientistas internacionais ambientalistas, existem 9 limites do planeta que nós estamos, alguns deles a gente já ultrapassou e outros a gente está muito perto de ultrapassar. Então, um deles é o aquecimento global, outro é a conservação da biodiversidade. Então, não dá para ir bem num e ir mal no outro, isso não é sustentável, certo? Então, o caminho que nós estamos indo hoje é esse, é de uma economia de baixo carbono, mas com muitos problemas em outros dos chamados limites do planeta. Pior, nós estamos indo em direção a uma economia de baixo carbono, mas aumentando desigualdades. Então, uma boa parte das tecnologias que estão sendo pensadas para uma economia de baixo carbono, elas não incluem as pessoas. Elas excluem as pessoas. Então, nós vamos ter um mundo mais desigual, um mundo menos biodiverso, mas com menos emissões de carbono. Essa é a direção que a gente está indo. Mas nós não estamos condenados aí nessa direção. Essa é uma tendência, mas a gente pode corrigir. Para fechar, a gente sempre tem uma dinâmica onde a gente coloca a pessoa entrevistada numa posição de gestor. E aí traz para ela é, um, um, uma- um cenário onde a gente tem, e aí o cenário, nesse caso, seria uma cidade média aqui, com problemas de pessoas morrendo, poucos médicos, é uma cidade que falta essa capacidade, e aí o grande desafio dessa cidade é que ela é muito dependente da mineração, e não necessariamente as pessoas estão morrendo pela mineração, mas a gente tem vamos dizer assim, diagnóstico que de repente começou a acontecer. E aí a gente precisa que essa cidade vire, óbvio, uma simulação, mas a gente quer que essa cidade se fortaleça, especialmente nesse caminho de desenvolvimento territorial resiliente. Quais seriam os primeiros passos, que você daria com esse chapéu de gestor? Olha, como um gestor que não é nem especialista em mineração e nem especialista em saúde pública, que foi o principal problema que você apontou, a primeira coisa que eu faria era chamar para a mesa esses principais atores do território, porque o desenvolvimento territorial ele não é uma agenda de propostas, né? O desenvolvimento territorial ele é uma agenda de como entender, como ter uma visão compartilhada sobre os principais problemas do território e sobre algumas soluções para esses problemas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o fato de que tudo começa compartilhando entre os atores um entendimento comum sobre o que nós precisamos enfrentar. Para a partir daí, cada um dos atores, desde a sua competência, desde os recursos que ele tem, desde o seu papel, ele possa convergir com os esforços dos demais atores naquela direção. Então, alguém poderia dizer assim, falar, tudo bem, é fácil, então chama os outros e diz, resolvam aí o problema. Não é exatamente disso que eu estou falando, né? Mas é de criar um entendimento compartilhado a respeito do que é o território, de quais são as suas perspectivas de futuro e de qual é o repertório de soluções que você pode lançar a mão a partir daí. Porque quando você faz isso, você está criando um campo de referências compartilhado entre os atores que facilita muito a que as sinergias surjam. Então, não é nem esperar que dessa reunião surja a solução para o problema. É um pouco menos até, mas talvez com resultados melhores a médio e longo prazo, que é criar o compartilhamento, né, da responsabilidade ou do entendimento sobre o que está em questão ali, para que cada um possa pensar de que maneira
convergem as suas ações em torno disso. Então, isso vale para o problema da saúde no território da mineração, isso vale para o problema da pobreza no território do petróleo, isso vale para qualquer coisa, né? Acho que essa é a questão chave, se a gente estiver falando de desenvolvimento territorial. Você tem que engajar as forças sociais, porque o território é isso. O território ele não é feito só dos processos físicos ou a atividade econômica, os conflitos, tudo isso é resultado da interação entre forças sociais, né? E eu preciso fazer com que essas forças sociais busquem essas convergências. É assim que a gente pactua o futuro dos territórios. Super obrigada, só agradeço. Obrigada por ter trago todo esse histórico, essa trajetória acadêmica e esse histórico desses, né, dois grandes pesquisadores e aí trazer, né, para a prática, especialmente, né, trazendo tanto da perspectiva privada como pública. Acho que foi uma super aula, uma super conversa. Então, só agradeço muito a sua participação aqui e Eu ficamos que em contato. agradeço. Eu que Obrigada. agradeço. Foi um prazer conversar com você e espero que as pessoas que estão ouvindo a gente gostem da conversa também e que venham outras pela frente. Ótimo, também espero. Muito obrigada. Obrigado a você. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com coordenação geral do Sérgio Andrade, roteiro de minha autoria, a produção é da Ana Mendonça. A edição é do Vitor Rezende, a abertura e identidade é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos nas melhores plataformas, Spotify e YouTube.